Essa história aconteceu com um amigo de um amigo meu, chamado Marcelo, lá em Belo Horizonte, onde o sol parece sempre estar a ponto de explodir como um balão de gás inflado demais. Marcelo era um homem com uma peculiaridade. Ele tinha um medo irracional de palavras que rimam, o que o tornava um poeta terrível, mas um crítico literário excepcional. Seu apartamento estava repleto de livros de todos os gêneros, menos poesia, e ele passava horas analisando as obras de autores brasileiros, tentando entender por que a literatura nacional era tão obcecada por rimas e métrica. Um dia, enquanto caminhava pelo mercado central, Marcelo notou algo estranho. As frutas e legumes pareciam estar dispostos de uma forma peculiar, como se estivessem seguindo um padrão oculto. Ele começou a observar mais de perto e percebeu que as cores e texturas das frutas e legumes estavam criando uma espécie de código visual, que parecia mudar a cada hora. Intrigado, Marcelo começou a estudar o padrão, tentando decifrar seu significado. Ele passou horas anotando as combinações de cores e texturas, criando tabelas e gráficos, mas não conseguia encontrar uma lógica por trás do código. À medida que os dias passavam, o padrão começou a se espalhar por toda a cidade. As ruas foram pintadas com cores vibrantes, os prédios foram decorados com murais geométricos, e as pessoas começaram a se vestir com roupas que seguiam o mesmo padrão. Marcelo estava cada vez mais confuso e assustado. Ele não entendia por que a cidade estava sendo transformada de forma tão radical, e porque ele era o único que parecia notar. Ele começou a questionar sua própria sanidade, se perguntando se estava apenas imaginando coisas. A situação atingiu o auge quando Marcelo recebeu uma notificação do governo municipal, informando que ele havia sido selecionado para participar de um projeto de arte urbana. O projeto consistia em criar uma grande escultura que representasse o padrão visual que havia sido criado na cidade. Marcelo estava horrorizado. Ele não era um artista, e não entendia por que estava sendo forçado a criar algo que ele não compreendia. Ele tentou recusar, mas foi informado que a participação era obrigatória, e que qualquer recusa seria considerada um ato de desobediência civil. Marcelo estava em pânico. Ele não sabia o que fazer, e sentia que estava sendo puxado para um abismo de absurdidade. Ele começou a questionar a natureza da realidade, se perguntando se o mundo estava mesmo tão louco quanto parecia. Ele passou horas caminhando pelas ruas, tentando encontrar alguma lógica por trás do caos. E então, de repente, ele viu. A escultura que ele havia sido forçado a criar estava no centro da cidade, e era uma representação perfeita do padrão visual que havia sido criado. Mas havia algo mais. A escultura estava rodeada por uma placa que dizia: "A arte é a única forma de entender o absurdo." Marcelo teve um momento de epifania. Ele percebeu que o padrão visual, a cidade transformada, tudo era uma grande obra de arte. E ele, Marcelo, era o artista. Ele havia sido forçado a criar algo que ele não compreendia, mas que agora entendia perfeitamente. A arte não era apenas uma forma de expressão, mas uma forma de entender o mundo. E o absurdo, o caos, era apenas uma parte do processo criativo. Marcelo sentiu um senso de liberdade, de que ele podia criar qualquer coisa, independentemente da lógica ou da razão. E ele percebeu que a vida era uma grande obra de arte, cheia de padrões e códigos, esperando para ser decifrada. A partir daquele dia, Marcelo se tornou um artista. Ele criou esculturas, pinturas, instalações que refletiam o padrão visual que havia sido criado na cidade. E ele nunca mais teve medo de palavras que rimam. Ele entendia que a arte era a única forma de entender o absurdo, e que o absurdo era apenas uma parte do processo criativo. E ele viveu feliz para sempre, criando obras de arte que refletiam a beleza e o caos do mundo. E a cidade de Belo Horizonte nunca mais foi a mesma, pois havia sido transformada em uma grande obra de arte, cheia de padrões e códigos, esperando para ser decifrada.